A igreja pode se assentar. Amém, irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, em Gênesis 46, versículos 1 a 34. Nós sabemos que quando o clima está frio e você tem vontade de dormir, o que nos aquece e o que nos estimula na vida cristã é a palavra do Senhor. É por meio dela que nós temos o encorajamento, a vida, a esperança. Que seja essa palavra nessa manhã que também nos impulsione na direção da vontade de Deus. Gênesis 46, versículos 1 a 34, ouça com atenção a leitura do texto sagrado. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó, e seus filhos que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Asser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera e Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezé e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Deus bendito, tua palavra é boa,
agradável, perfeita e eficaz. Sabemos que o Senhor tem muito a falar conosco, então fala, ó Espírito Santo de Deus, pela tua lei, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje é fácil o desenho, tá? Você vai desenhar uma viagem de carro em família. Sabe como é que é viagem de carro em família? O nome disso é farofa, tá bom? Então você vai botar todo mundo... Gírias, né, criança? Você vai botar todo mundo dentro do carro, tá bom? Com todas as tralhas quando você vai viajar para aquele lugar que você gosta. Por exemplo, a praia. Quando você vai viajar para a praia, o que tem? Tem bola, tem prancha de surf, tem raquete de frescobol, tem brinquedo, tem tudo. E bota todo mundo dentro. Tem comida, tem salgadinho, tem misto quente, tem bauru, tem tomate, tem tudo. Não tem? Põe tudo dentro do carro. Vamos ver como é que vai ficar esse desenho depois. Meus irmãos, os irmãos de José tinham acabado de sair do Egito após a revelação das suas vidas. José, seu irmão, estava vivo. Meus irmãos, coisa de filme. E o seu irmão ali já crescido, com a aparência egípcia, passa a relatar a eles tudo que Deus havia feito, como o reverendo Silvio Bispo explicou tão bem para a gente na semana passada, de que na verdade era Deus que havia enviado José adiante dos seus irmãos e criou uma série de circunstâncias, situações, para que no fim das contas ele, José, pudesse prover livramento para a sua família em meio à fome. E ali aqueles irmãos, depois daquele encontro tão comovente, então eles saem do Egito cheios de suprimentos, liberados pelo próprio faraó, e eles voltam para o seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lá no final do capítulo 45, nós vimos eles encontrando com Jacó, falando: José ainda está vivo, ele é o governador de toda a terra do Egito. E o texto nos fala, olha lá no versículo 26 do capítulo 45, fala assim: com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Meus irmãos, como acreditar? Como acreditar quando tudo parece ir na direção contrária? Veja, porque eu e você sabemos que o que a família de Jacó já tinha passado até esse momento não era café pequeno, né, meus irmãos? Não era só a suposta morte de José há tantos anos atrás, mas os eventos dos anos recentes, quando eles foram ao Egito por causa da fome que ameaçava matar todo mundo. E quando eles chegam no Egito, uma série de circunstâncias inexplicáveis, como o dinheiro que eles levaram para comprar mantimento aparecendo de novo no saco deles, ou a taça de prata de Faraó aparecendo no saco justamente de Benjamim, e Simeão ficando retido, e Benjamim ficando retido, e o coração de Jacó já não aguentava mais nada, meus irmãos. Como acreditar em qualquer coisa quando já não parece mais haver nenhuma esperança humana? Sabe por que é tão bom esse texto, meus irmãos? Porque a minha vida e a sua é muito assim, não é? É muito desse jeito. Como confiar em Deus, meus irmãos, quando nós enfrentamos tempos de transição, quando Deus agora vai botar essa família numa viagem, bota todo mundo dentro do carro, que a gente tem uma viagem para o Egito, todo mundo, Jacó, seus filhos, as mulheres, os filhos delas, os animais, as propriedades. Qual é a garantia, meus irmãos, de que o Egito não iria aprontar de novo? Meus irmãos, o texto vai nos mostrar que justamente o que Deus é capaz de fazer, não quando, eu quero que você ouça isso, não quando Ele espera você ter uma fé completa para resolver os seus problemas, não. O que Deus faz no caminho, na peregrinação, meus irmãos, é na jornada até a Canaã celestial que as coisas vão acontecendo, são dinâmicas. E nesse texto de hoje a gente vai perceber o que Deus vai fazendo nessa família, ao cultivar neles em viagem, em peregrinação, as virtudes para que eles fossem capazes de se deleitar na vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Deus vai fazer 4 coisas por essa família, meus irmãos, que é o que Ele normalmente faz por peregrinos para Canaã celestial. É o que Deus faz com a gente. Fé, missão, restauração e fidelidade. Fé, missão, restauração e fidelidade.
A gente vai ver essas 4 ações do Espírito Santo na vida dessa família. Primeiro, meus irmãos, a fé, eu quero que você preste atenção, a fé para eles entenderem a relação entre disciplinas espirituais, promessas de Deus e não serem medrosos. Fé para entender disciplina espiritual, promessas de Deus e não serem medrosos. No versículo 1, veja aí, partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba. Pé na estrada, meus irmãos. Ele de fato foi. Os irmãos falaram, seu filho vive, e Jacó falou, eu vou ver meu filho. Deve ser verdade, vamos ver se é verdade. Mas o texto nos diz que ele vem até Berseba. Berseba era o local que já havia sido ocupado pelos seus antepassados, por Abraão, pelo seu pai Isaque. Era local de consagração, era local de sacrifício, e é exatamente o que ele faz, olha o texto, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Meus irmãos, ele estava prestes a embarcar na jornada da sua vida, mas a primeira coisa que ele faz é se consagrar a Deus em oração, é buscar a face do Senhor. Meus irmãos, percebam o que um crente faz. Em vez de se entregar ao medo e à ansiedade, ele primeiro recorre ao Senhor, lançando mão dos recursos da graça de Deus que estão acessíveis a todo crente: a oração, a adoração. Jacó colocou a sua confiança na soberania de Deus, e Deus, meus irmãos, faz algo por Jacó, que era o que Deus normalmente fazia apenas pelos patriarcas, né? O texto nos diz no versículo 3 que o Senhor apareceu a ele numa visão noturna. E o que ele faz é aqui fantástico, meus irmãos. Ele fala, eu sou Deus. A primeira coisa que ele falou foi Jacó, Jacó, né? Nos lembra lá do chamado Samuel, né? Para essa associação que existe entre os patriarcas e os profetas que recebem a revelação de Deus. Jacó, Jacó, eu sou Deus. Ele se apresenta de novo, o Deus de teu pai. Meus irmãos, é com base em quem Deus é, na suficiência da sua identidade e dos seus atributos, que ele afirma, não temas descer para o Egito, Jacó. É o que ele fala aí. Porque lá eu farei de ti uma grande nação. E ele passa a lembrar Jacó das mesmíssimas promessas que haviam sido dadas a Abraão em Gênesis 12, 15 e 17. Que haviam sido reforçadas em Gênesis 22, em Gênesis 28. Meus irmãos, o livro de Gênesis é um livro para que eu e você possamos ir acompanhando o desenrolar das promessas de Deus, e são essas promessas que são afirmadas ao coração temeroso de Jacó. Não temas, Jacó, o Senhor teu Deus é contigo, eu farei de você uma grande nação. E mais, veja o versículo 4, eu descerei contigo para o Egito, então a presença de Deus, e te farei tornar a subir, certamente. Ué, meus irmãos, o que ele quer dizer com isso? Porque a gente sabe que Jacó ia morrer naquela terra. Do que ele está falando? Meus irmãos, Deus está antecipando o êxodo. Jacó, Israel, seria o pai de uma nação que levaria o nome dele, e essa nação sairia do Egito lá na frente, depois de 400 anos de escravidão. Meus irmãos, ele já está antecipando a esperança que Jacó ainda nem entendia muito bem. E ele ainda consola o coração dele, dizendo, a mão de José fechará os teus olhos, você certamente vai encontrar o teu filho, e é ele que vai te sepultar. E meus irmãos, depois dessa visão maravilhosa, confortadora, consoladora, Jacó então parte com a sua família no versículo 5 e com todos os pertences em direção ao Egito. E eu gosto muito da observação que o texto faz, nos carros que Faraó havia enviado. Meus irmãos, Faraó mandou uma limusine para caber todo mundo. Não uma limusine, mas vários carros. Uma comitiva, meus irmãos, deixa isso descer da sua cabeça para o seu coração. Uma comitiva do próprio homem mais poderoso que havia na terra para levar uma família hebreia desconhecida. Os carros de Faraó foram levá-los para o Egito. Meus irmãos, é Deus quem está levantando toda essa provisão.
É ele quem está fazendo esse faraó egípcio se preocupar com o povo da aliança. Meus irmãos, percebam na rotina da vida cristã a relação que existe entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade de buscar a Deus, para termos o nosso coração confortado. Por que eu e você precisamos orar? Por que eu e você precisamos ler a Bíblia? Porque é na palavra de Deus onde estão as promessas de Deus que nos guiam nos tempos de maior adversidade, medo e angústia. Tem muitos filmes desses modernos que falam sobre aquela ideia dos negociadores da polícia especializada que agem em situações específicas em que pessoas sobem ao prédio para pular. Já passei por uma situação dessa no meu próprio ministério. E meus irmãos, uma coisa que eu sempre observo nesses filmes, né? Tá lá o cara lá em cima falando, eu vou pular. E aí a polícia precisa, né? A trama é sempre a mesma nos filmes, né? A polícia precisa escolher uma pessoa habilidosa para ir até lá em cima, suavemente, com a abordagem correta, e se aproximar e começar a conversar com essa pessoa. Começar uma conversa. E aí essa pessoa que está lá em cima, temerosa, em um certo momento nos filmes, ela vira para o negociante e fala, eu estou morrendo de medo, me ajuda. Eu estou com medo, eu estou paralisado de medo. Eu não sei o que eu estou fazendo. E o negociante fala, calma, e faça tudo o que eu te falar. Não pense mais nada, não olhe para baixo, olhe para mim. Você vem andando pelo parapeito, suavemente, eu vou esticar a minha mão, e nós vamos entrar. E ele começa a falar uma série de coisas, ele começa a confortar, ele começa a falar, por que você vai fazer isso? Por que você está pensando em fazer isso? A vida vale muito mais a pena do que o que você está pensando em fazer. Meus irmãos, quando nós estamos com medo, é na palavra de Deus que nós encontramos um negociante divino, o Espírito Santo, que fala para o nosso coração, o que você está fazendo? Onde você pensa que você vai chegar? Mas eu estou paralisado de medo, Senhor. Eu sei disso. Mas confie na minha voz. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem o pastor. E saem de situações de medo, de angústia e paralisia para situações de conforto e zelo. Por isso, meu irmão, que você tem que ler a Bíblia e fazer oração todos os dias. Porque é lá, na palavra de Deus, que você para de olhar para a guerra na Rússia, para de olhar para o STF, para de olhar para a economia do país e olha para o Espírito Santo de Deus pela fé. É na palavra de Deus que o seu coração, e em vez de você tomar atitudes precipitadas, viver roendo unhas, você descansa no Senhor. Por isso que nós precisamos da fé que vem por meio das disciplinas espirituais e nos tiram da timidez frouxa para uma fé confiante no Senhor. Meus irmãos, mas vejam em segundo lugar que não é só a fé que está sendo trabalhada no coração dessa família, mas é o próprio senso de missão. Segundo lugar, a missão que agora essa família peregrina vai descobrir que na verdade eles são uma família missionária e plantadora de igreja. É isso que vai acontecer, porque, veja meus irmãos, dos versículos 8 a 27 agora, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas nós temos aqui agora o registro da família de Jacó, mais uma genealogia, mas é uma genealogia de viajantes, como uma espécie de lista de viajantes, de passageiros numa embarcação ou num avião. E cada um deles é aqui organizado em torno, os filhos de Jacó, claro, os 12 filhos dele, mas também nós temos a divisão de acordo com as esposas, porque Jacó foi um homem de muitas esposas, né? Teve concubinas também. Mas é curioso que mesmo essas pessoas que entraram na família em circunstâncias difíceis e adversas, são contabilizadas como parte da família do pacto. E aqui é tudo ao redor dos filhos de Lia, versículos 8 a 15, seguindo para os filhos de Zilpa, versículos 16 a 18, os filhos de Raquel, 19 a 22, e os filhos de Bila, versículos 23 a 25, e os versículos 26 a 27 fornecem como se fosse uma espécie de resumo conclusivo aqui. É claro, meus irmãos, existe aqui uma grande discussão entre os comentaristas sobre a maneira como os números são contabilizados. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Ela é importante para nós entendermos a maneira como a Bíblia contabiliza, mas a única coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, independente da forma de contagem, às vezes os números parecem ter uma certa discrepância, mas o que é importante é a maneira como ele chega à conclusão de que o grupo de pessoas
que chegou ao Egito, somados os filhos de Jacó que estavam em viagem, mais José e sua família e seus filhos que nasceram no Egito, era o número 70. E o número 70 já apareceu antes no livro de Gênesis. É um número que parece que não aparece à toa na Bíblia. Quando a tábua das nações nos foi dada lá em Gênesis 10, aquele número 70 é um número simbólico para representar a totalidade da ação de Deus em relação às nações. E agora, a completude de Deus em relação a esse povo que chega no Egito. Meus irmãos, é um grupo de 70 que é a base da nação emergente de Israel. Meus irmãos, eles se tornariam milhões. Milhões. Mas os milhões começam com esses. Cada um desses mencionados por nome: homens, mulheres, jovens e crianças. Cada um deles é importante dentro do plano de Deus, porque, meus irmãos, esses 70 serão os membros fundadores da Igreja Presbiteriana de Gósen. Você está rindo, né? Mas vou lembrar de 2 momentos aqui, tá? Talvez você não estivesse aqui quando nós começamos a redenção. Nós começamos a Igreja Presbiteriana Redenção no dia 3 de janeiro de 2016. 3 de janeiro de 2016. O nosso grupo inicial, ele era um grupo de 70 pessoas, mas que na verdade era um grupo de 45 pessoas que já haviam assumido um compromisso definitivo e outros que ainda estavam ali verificando se iriam ou não para esse novo trabalho. Então você poderia pensar em 45 ou 70. Mas, meus irmãos, quando a gente começou naquela saletinha, era uma saletinha no Blue Tree Jade, ali atrás do Casa Park, no Park Shopping, eu, presbítero Cláudio, presbítero Charles, éramos o conselho da igreja. Nós 3. E nós teríamos 3 diáconos do grupo anterior, que seriam eleitos também, mas os irmãos Jefferson Quirino, diácono, Leonardo Santiago, Marcel Sintra, e alguns outros irmãos da Semear, porque nós éramos uma plantação de igreja da Semear. E eu lembro da conversa do conselho que nós tivemos ali naquela primeira semana, e o conselho falou: ó, agora está com vocês, viu? E você sabe aquela sensação de... Sabe? Porque era tudo tão mais fácil quando era na época da Semear, já tinha estrutura, já tinha conselho, mas agora era com a gente. Agora a bola estava na nossa quadra. Agora era a gente que ia ter que fazer tudo. Tocar no louvor, fazer boletim, providenciar a estrutura com as crianças. Não tinha criança, então não tinha que providenciar muita coisa. Meus irmãos, em 2016 a gente não tinha criança, meus irmãos. Ó, vou repetir, em 2016 não tinha criança. Reverendo Weber Campos Júnior veio pregar na nossa igreja e ele tinha preparado um sermão. Ele veio para uma conferência de famílias da OANSE, lá na Cristã Evangélica da 309 Norte, e ele veio pregar numa conferência de famílias, e eu falei: pastor, pega o que você pregou lá e vem pregar para a gente, Deuteronômio capítulo 10. Quando ele chegou na redenção domingo de manhã, ele falou: cadê as crianças? Vai ser um barato quando ele voltar no final do ano aqui para o nosso aniversário da igreja, no dia 2 e 3 de dezembro, e ele dá uma olhadinha na igreja. Meus irmãos, o que é que Deus fez em 7 anos de igreja? Ele pegou os membros da igreja e falou: vocês, família peregrina missionária, vocês vão botar a mão na massa. Vocês e os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês cuidarão do SAP, do estacionamento, vocês vão fazer o aconselhamento bíblico da igreja, vocês vão mexer com evangelização nas ruas, vocês vão sustentar os missionários da igreja, vocês vão trabalhar, e é por meio do trabalho missionário e engajado da igreja que a igreja cresce. Deus vai fazendo a sua obra no processo. E o chamado continua, meus irmãos. Nós batizamos hoje um filho da aliança, o Marcelinho, para fazer o quê? Sabe o quê com o Marcelinho? Ensinar o Marcelinho a fazer boletim. Eu espero que vocês me ajudem. Pega o meu filho Daniel um dia, pega o filho do pastor, fala assim: ó, o pastor falou que é para te dar trabalho, e ensina ele a pregar uns pregos aí nessas cadeiras aí, ó. Vamos ensinar as nossas crianças a tocar piano e bateria. Vamos ensinar os nossos jovens a cuidar dos idosos.
Vamos ensinar as nossas mulheres a cuidar das mulheres mais novas. Vamos ensinar os nossos homens a liderarem o rebanho. Porque é assim, meus irmãos. É isso que está acontecendo aqui. Esses 70 iam virar milhões, assim como aqueles 45 viraram quase 1000 na redenção, juntando com a videira hoje, em 7 anos. E o crescimento vem, meus irmãos, porque é Deus que está avançando a sua missão. E a missão é de fazer Cristo conhecido por meio da multiplicidade dos dons e serviços que são derramados, e assim o mundo verá de que Deus é real. Deus é real. Deus é forjado em cada um dos seus servos quando o Espírito Santo atua em nós. Depois você pode ler isso lá em Efésios capítulo 4 inteiro. A lista dos dons espirituais, para quê? Para que todos nós, no serviço uns aos outros, alcancemos a plena estatura e a varonilidade do Filho de Deus. E sejamos como Ele, não mais como meninos, levados de um lado para o outro por toda sorte de vento de doutrina, mas homens e mulheres maduros e que entendem a sua missão de viver para a glória de Deus e anunciar a Cristo por meio do serviço e da pregação do Evangelho. Meus irmãos, Deus estava fazendo isso lá, está ensinando isso para a gente. E isso pode nos parecer muito difícil, porque essa família era difícil e nós somos difíceis. Por isso que Deus, em terceiro lugar, também está comprometido com a restauração e com a reconciliação. Terceiro ponto do sermão, restauração / reconciliação. Veja comigo o versículo 28. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Meus irmãos, assim que termina aquela breve genealogia de missionários, a história rapidamente se volta para o drama humano central de tudo o que está acontecendo aqui. A grande expectativa de que Jacó tinha de saber se tudo isso era verdade. Se ele não estava se enganando, se ele não estava devaneando com suas próprias expectativas pessoais. Mas, meus irmãos, o texto aqui, a linguagem do versículo 29, ela é tão sublime, meus irmãos. Porque veja, eu quero ler o versículo 29, veja comigo. Então, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Você consegue imaginar essa cena? A cena mostra os dois lados, né? Jacó de um lado e José do outro, botando sua roupa, se aprontando, olhando no espelho. Eu vou encontrar o meu pai, que eu não vejo há tantas décadas. E ele sobe no carro, e o texto nos diz aqui, depois da palavra Gósen, no versículo 29, a palavra apresentou-se. Meus irmãos, essa palavra apresentou-se aqui no hebraico, ela é muito curiosa, porque ela é diferente da palavra apresentou-se que normalmente se usa no hebraico. É como se fosse para uma palavra para aparição. Ele apareceu, como se fosse uma coisa meio fantasmagórica. Não tem nada de fantasmagórico, mas para Jacó era como se fosse. Ver o seu filho era como ver um fantasma. Será que é real? Talvez um medo. Mas era real, meus irmãos, porque não tinha nada de fantasma. O texto diz que José lançou-se-lhe ao pescoço. Ele abraça o seu pai. E o texto nos diz que eles choraram assim ali longo tempo. José chorou no pescoço do seu pai. Meus irmãos, e o texto diz aí no versículo 30, que Israel disse a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Meus irmãos, esse encontro de um pai com o filho que ele acreditava estar morto transformou a atitude de Jacó em relação à morte. Porque agora ele estava pronto para partir em paz. Os meus olhos viram a esperança da minha alma. Meus irmãos, é impossível ler esse texto e você não se lembrar de Simeão, quando Jesus nasceu. E aquele velho piedoso, que aguardava a consolação de Israel, é o que o texto de Lucas capítulo 2, versículo 29 nos diz, que quando então
O bebê Jesus é trazido para os atos sacerdotais, para os atos de consagração, e ele pega então esse bebê no seu colo, e ele fala: despede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a ressurreição, viram a consolação de Israel. Mas, meus irmãos, veja que Jacó estava pronto, porque os seus olhos viram, a sua fé alcançou aquilo que ela tanto almejava, o ver o seu filho. E ele morre consolado. É o que vai acontecer lá na frente, o Biso depois vai pregar nisso. Ele morre na esperança. Mas, meus irmãos, antes de pular para essa parte final, eu só quero fazer uma menção de como Deus é poderoso para usar circunstâncias da vida para trazer reconciliação e cura nos relacionamentos. Meus irmãos, essa era uma família anteriormente desgraçada, mas ela se tornou uma família graçada. Não engraçada no sentido cômico. Mas, meus irmãos, quantas reconciliações Deus operou nessa vida. Eu não conheço nenhum conselheiro bíblico que tenha poder para sozinho, pega aí, conselheiro bíblico, ou você talvez pensaria em terapeutas, psicólogos. Eu não conheço ninguém que tenha poder sozinho para administrar o número de reconciliações que aconteceu dentro dessa família. Humanamente é impossível, porque só o poder de Deus pode fazer isso. E se o poder de Deus pode administrar a reconciliação na vida de muitos, Ele também pode fazer na vida de poucos. Eu não queria ter que abrir muito não, e não vou entrar em muitos detalhes, mas nós estamos, meus irmãos, eu vou abrir com a igreja, porque a igreja tem que orar por coisa que a gente tem que orar, tá? Nós estamos nos aproximando da nossa reunião ordinária do Sínodo de Brasília. Vai acontecer dentro de 2 semanas. Ontem teve o Congresso Sinodal Unificado, que aconteceu lá na Igreja Presbiteriana Nacional, e nós teremos a reunião sinodal daqui a 2 semanas. E, meus irmãos, eu não sei o coração do Biso, do Alex, do conselho, mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque o clima dos relacionamentos não estão bons. Entre alguns pastores, entre alguns presbíteros em Brasília, não está bom. Eu não tenho medo de falar não, meus irmãos. Eu não vou dar nomes, mas não está bom não. E sabe o que a gente precisa ter nesse momento? Mais do que qualquer tipo de articulação política, mais do que qualquer conchavo, mais do que qualquer coisa, que os homens lançam mão desses recursos na política do mundo, e nós não somos assim. Porque nós somos o povo da reconciliação e da restauração, e nós cremos nisso. Eu estou abrindo isso com você, meu irmão, minha irmã, para que você ore junto comigo e com o conselho nos próximos dias. Ore pela reunião do sínodo que está chegando, para que o Espírito Santo faça aquilo que nós humanamente não conseguimos fazer, e temos até tentado. Quebrar os grilhões, limpar as motivações, afastar o desejo por sede de poder e instalar o desejo e sede pelo reino de Deus. Para que os pastores aprendam a trabalhar juntos, para que tenham em mais alta conta e mais alta prioridade o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, oremos por isso. Eu olho para esse texto e eu anseio ver o momento em que nós estaremos assim, reconciliados, curados, restaurados. Eu não sei o que vai acontecer no sínodo, mas eu me alegro tanto, meus irmãos, no que Deus está fazendo na vida da nossa igreja. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal, fizemos ontem o casamento aqui dos nossos irmãos, da Isabela e do Iago Cosentino. E aí um irmão perguntou para mim, um irmão de outra igreja que conhece o que Deus está fazendo na nossa igreja, perguntou assim: pastor, quantos casamentos você já fez na sua vida pastoral? Eu falei: bom, eu tenho 8 anos de ordenado, esse é meu casamento número 110. Aí ele falou: 110? Aí ele fez a pergunta assim: e quantos divórcios? Falei: não são muitos, mas tem alguns. Dos 4 que tivemos ameaças, 2 foram recuperados e 2 não foram recuperados. E aí ele falou assim: mesmo assim é uma estatística boa, né? Eu falei: mas a gente não é movido por estatística, né? Nós somos movidos por fé. Meus irmãos, a gente não quer nenhum divórcio. Ah, só 2 está bom. Não está bom! Não está bom! Não está bom!
Porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós cremos na palavra e pregamos a palavra da reconciliação, a qual o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que Deus nos fez embaixadores da reconciliação. E está reconciliando todas as coisas por meio de nós, o seu povo bendito. Nós anunciamos a reconciliação. Sabemos, meus irmãos, que divórcios acontecem debaixo da soberania de Deus. Sabemos disso. E tem momentos que as coisas acontecem assim. Mas o desejo de Deus é que aquilo que Deus juntou jamais separe o homem. E se isso vale para o casamento, isso vale para a igreja. Porque nós estamos casados com Cristo e somos noiva do Senhor. E que o Senhor não quer a nossa separação. Deus quer a nossa unidade, o nosso amor e a nossa reconciliação. Porque o poder da cruz é capaz de quebrar os grilhões do inferno. Nós cremos nisso. Então use isso, meu irmão. Use isso, minha irmã. Está chateado com o marido? Está chateado com a esposa? Dá perdão, pede perdão, usa perdão. 70 vezes 7. Faz isso. Lance mão da reconciliação e da cura que Deus dá à sua família pactual. Está aqui. E meus irmãos, tudo isso acontece, e eu fecho o sermão, porque a fidelidade de Deus, é o último ponto, a fidelidade de Deus está sendo ministrada no coração. Veja, recapitulando com vocês, a fé de usarmos disciplinas espirituais e as promessas de Deus para não sermos tímidos. Fé. Missão. Deus está nos movendo como uma família missionária e plantadora. Reconciliação. A capacidade de Deus de restaurar os relacionamentos. E a fidelidade de Deus, que em si mesmo garante a imutabilidade das suas promessas. Versículo 31, e assim nós terminamos. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Meus irmãos, é claro que o reencontro de José com Jacó é o ápice emocional dessa história. Mas não para por aí. José estava olhando mais adiante. Ele sabia que havia sido enviado por Deus para salvar vidas, e havia continuidade no plano de Deus. Então ele instrui agora os seus irmãos a como eles deveriam conversar com o Faraó. Quando o Faraó vier perguntar para vocês: quem são vocês, de onde vêm, o que vocês fazem? Digam a ele: nós somos pastores, nós somos homens do gado desde a mocidade. A única coisa que a gente sabe fazer é isso. Meus irmãos, a ironia da coisa é que eles iam falar isso e Faraó não ia gostar muito. Sabe por quê? Porque o texto termina dizendo no versículo 34 que pastores de gado eram uma abominação para os egípcios. Que estratégia maluca é essa de José? Meus irmãos, vocês já perceberam que José é o homem das estratégias malucas, né? É o tempo inteiro, ele não para. O homem não... Alguém tem que botar freios nesse homem. Mas o que ele está fazendo? Ele sabe que os egípcios pensam dessa forma, mas ao mesmo tempo amam José e sua família. Então o que eles iriam fazer? Dar uma terra específica e boa para a família de Jacó. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na geografia daquela região, a terra de Gósen era o top das galáxias. Era o que havia de melhor. Era quase uma terra que emanava leite e mel, de tão boa que ela era. Ela era muito boa. Ela era fértil, ela era boa para a agricultura. Suas condições climáticas eram favoráveis ao cultivo não somente do plantio, mas do rebanho. Tudo era bom em Gósen. Todos os egípcios queriam um pedacinho daquilo, mas aquilo foi dado ao povo da promessa. Porque era isso que Deus estava fazendo, meus irmãos. Deus estava por trás de tudo, levando o seu povo para o Egito para preservar a linhagem de Jacó, que era a linhagem de Isaac, que era a linhagem de Abraão, que era a linhagem de Eva. Por meio de quem o filho de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a história, esse é o arco, a trama que está sendo contada em Gênesis. Deus tinha um plano maior em mente, José sabia disso. Mesmo quando a própria família de Jacó ainda não conseguia ver 5 palmos diante deles, essa passagem nos ensina que a fidelidade de Deus vai além da nossa compreensão. E que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito, que são eleitos desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu quero terminar o sermão apontando para você na direção
de 3 expectativas que essa fidelidade pactual de Deus está construindo. Primeira coisa que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, é que quando Deus promete que vai fazer alguma coisa, ninguém pode parar Ele. Os leitores de Hebreus, capítulo 6, e vamos fazer isso rapidinho, vamos terminar com isso, abre lá em Hebreus 6, rapidinho, Hebreus 6, 17. Veja a imutabilidade do que Deus faz para os leitores de Hebreus que eram peregrinos. Por que Deus é capaz de cumprir o que Ele promete? Versículo 17 do capítulo 6 de Hebreus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que o juramento de Deus do refúgio eterno não cai por terra? Porque Jesus, o sumo sacerdote, já entrou e já assegurou, já garantiu. Como o reverendo Silvio colocou semana passada, ele foi à frente, ele foi adiante, inclusive em ter ascendido aos céus, como primogênito dos mortos, dentro de um corpo glorificado, para nos assegurar que as moradas celestiais, como o presbítero Alex mencionou na oração do início, que as moradas seriam nossas. Pula para o capítulo 11 de Hebreus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Meus irmãos, muitos daqueles ali que foram para o Egito morreram. Olha o versículo 13. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, é uma viagem só de ida. Só de ida. E detalhe, aquele que põe a mão no arado nem pode olhar para trás, porque não dá. Quem foi colocado na van da Canaã celestial? Imagina você ali na W3, né? A cena. Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, Setor OAM, Norte, Canaã celestial. Só que não foi você que entrou, né? Você foi entrado. Você foi entrado. Botaram você para dentro. Entra, bora! E a música que estava tocando na rádio, né? Caminhando, vou para Canaã. Sem olhar para trás. Sai de uma pátria olhando para outra e vivendo a luz da outra. É imutável, vai acontecer. E meus irmãos, o que vai acontecer quando eu e você chegarmos lá? A gente vai ver José. O velho e o novo. O velho a gente vai falar assim, legal, mas o novo? Abre lá em 1 Tessalonicenses 4 e com isso a gente fecha o sermão. 1 Tessalonicenses 4. Foi o texto que lemos hoje, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a gente vai ver José, tá? E Jacó, e Abraão,
e Moisés, e aquela galera toda dos 70, e muitos outros milhões, nós vamos ter contato com eles. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus aprontando sua roupa para encontrar com a sua noiva. E nós, meus irmãos, quando virmos a Jesus, a gente não vai mais querer saber de José, de Moisés, de Abraão. Porque Jacó virou para José e falou, agora eu posso morrer porque eu já te vi. E nós vamos estar falando, nós estamos sendo ressuscitados e estamos te vendo. A gente vê antes pela fé e te vê depois com esses olhos glorificados que Deus há de nos dar. A gente vê antes e depois. Esse é o crente. E você sabe por que eu tenho que pregar isso para você e por que eu preciso pregar isso para mim, meus irmãos? Porque o último versículo de 1 Tessalonicenses 4, versículo 18 é: consolai-vos. Olha aí. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Está com medo? Está ansioso? Está com medo de viajar para o céu? Tem gente que até medo de ir para o céu tem. Que eu tenho medo de perder minha gaveta, pastor. Minhas coisinhas. Eu tenho medo porque eu acho que eu não vou lembrar de mais nada, eu não vou lembrar dos meus amigos. Consolai-vos, meus irmãos. Quando a trombeta ressoar, você vai ficar ensurdecido de glória. Você vai ficar alegre e cego de tanta glória ao mesmo tempo. E você não vai se lembrar de mais nada que te causa dor, lágrima e ansiedade. Porque só teremos Ele e Ele somente diante dos nossos olhos. E isso vai ser tudo, meus irmãos. Que o Senhor nos console com essas palavras. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos pelo Evangelho da cruz. Te agradecemos pela ressurreição dos mortos, pelo perdão de pecados. Te agradecemos porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, o perdão para a restauração, para a reconciliação, para a missão, para a fé não existiria. Mas certamente Cristo ressuscitou dos mortos. E portanto as promessas são para nós e para os nossos filhos, e para os estrangeiros, e para todos aqueles que estão perto e longe, mas todos aqueles que o Senhor haverá de salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos consola com essa esperança nessa manhã. Cristo, assunto em glória, reinando em glória e exibido em glória, é a esperança da igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de